Se você tiver com sede enquanto você está comendo, você não vai nem digerir a água, nem digerir a comida. É proibido você tomar líquidos durante a refeição? Não, mas a quantidade ela é residual, é 100 ml, 200 ml, que se você jogasse na comida, você ainda chamaria aquilo de sopa, ok? Então, não é que a comida ela não possa ter líquidos. Acontece é que esse líquido que está na comida não é exatamente para te hidratar, é para bater a comida. Se você vai comer e você está com sede, o seu corpo não vai ter reserva de líquido para encharcar o seu estômago, para ele entrar no processo de digestão. E na perspectiva do Ayurveda, você precisa digerir água para ela se tornar uma água metabólica, funcional dentro do teu processo digestivo. Se você só toma água e vai comer, talvez essa água ainda não tenha sido suficientemente homologizada dentro do teu sistema. E aqui tem uma frase que é bem comum dentro de um atendimento, pelo menos na nossa perspectiva, que é água crua intoxica capa. O capa ele precisa aprender a tomar, no geral, água quente, água fervida, água reduzida, água com gás. Entender que a água torna o metabolismo disfuncional do capa é uma questão muito central. Na nossa escola, como que a gente explica isso? O processo de queima da mitocôndria num metabolismo endomórfico gera mais água do que aquela equação do, digamos, do seu caderno de biologia. Existe mais água metabólica produzida na queima celular do capa. Existe mais calor metabólico do que a média produzida na do pita. E existe mais gás metabólico produzido no que do vata, né? CO2. Então, esse processo faz com que um vata potencialmente respire mal, um capa potencialmente fica inchado naturalmente, aquele famoso respirei e engordei, mas esse engordado é mais inchaço do que exatamente engordar. Isso é verdade. Ele respira e incha. Isso não é uma impressão, isso é um fato metabólico que a nossa ciência, por ela estar tudo dentro de uma curva normal, ela não consegue conceber isso de uma maneira efetiva. Ele acha que é porque a pessoa está tendo um input de água, mas se vocês forem ver, a nossa respiração ela é uma parte considerável do nosso metabolismo de água no corpo, e existe um termo técnico ocidental que é produção de água metabólica. Isso não sou eu que estou inventando, isso a própria medicina ocidental ela descreve. O seu corpo produz água ao fazer a queima do ATP. E dentro da nossa perspectiva, se essa célula ela é endomórfica, capa, essa produção de água ela é excessiva, metabolicamente disfuncional, via de regra. Se você não fizer um esforço adequado de excretar ela através principalmente de urina, e no caso do vata é o contrário. Você, no geral, o vata, a pessoa com metabolismo vata vai precisar ter um esforço de hidratar o corpo não só com água crua, mas com uma água minimamente acidificada, com uma água minimamente salgada, com uma água minimamente soro, com algum suco, de forma em que o vata ele consiga operar a digestão sem estar com déficit de água e o kapha consiga operar a digestão sem estar com, aqui a palavra superávit não é muito boa, sem estar empantanado de água metabólica. O Pita, na média, a não ser que tenha voltado da corrida e tá suado e, tipo, um pouco desidratado, na média, ele pode até potencialmente tomar uma água, glá, 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 sabe aquelas cenas assim, tipo, jogando na cabeça e tal. E aí, depois de 2 minutos, o calor metabólico do Pita cozinhou aquela água em água metabólica. Então a gente precisa ter calor e sal para transformar água em corpo. Se você tomar água e você for um metabolismo kapha, ela provavelmente vai ficar disfuncional. Se você tomar água e você for vata, você provavelmente vai fazer xixi clarinho daquilo dali e aquilo vai estressar o teu sistema fisiológico de metabolização de água. No ano 2, a gente tem um rolê de falar em cada um desses sistemas fisiológicos, mas aqui comer com sede é diferente de comer com fome. Comer com sede vai dar pau na máquina. Comer inchado também vai dar pau na máquina. Você precisa estar com um nível adequado de água no teu liquidificador metabólico para que ele faça um processo de digestão adequado. Senão, o que que acontece?
você acaba tendo uma digestão disfuncional porque o teu aparato de água não estava funcional para fazer aquele processo digestivo. Do ponto de vista contemporâneo, com questão de osmose e fluxo de líquido em relação à concentração de sais e de açúcar no teu sistema, a gente entende, na nossa linguagem bioquímica, que a água ela se move pelo nosso corpo de uma maneira bastante diferenciada em relação a outros componentes que a membrana ela não é tão osmótica assim. A água ela tem uma permissão especial dentro do metabolismo de se mexer, ok? E isso impacta todo o metabolismo. O que que acontece no metabolismo de uma pessoa mais capa? A célula tende a ficar hiperinchada e ela não consegue mijar para fora no plasma. O que que tende a acontecer no metabolismo vata? A célula ela fica ressecada e ela não consegue absorver corretamente do plasma para dentro dela. O que acontece com uma célula pita? Do ponto de vista do processo osmótico, isso não é uma questão central, mas ela é uma célula irritada de calor, ok? Então, começando a digestão ayurvédica, a gente está saindo da ideia de que você pode tomar um suquinho e ser saudável durante a alimentação, ok? Para você ter uma noção ayurvédica de alimentação, você precisa ter uma perspectiva de que você come o quê dentro do Ayurveda. Essa frase é muito importante, aquele famoso anota 108 vezes. Você come vento, fogo e água. Você metaboliza o quê? Vento, fogo e água. Você excreta o quê? Vento, fogo e água. É claro que em sânscrito essas palavras ficam mais precisas, enquanto Vayu, Agni e Jala. Mas é no momento em que você enxerga isso através dessa perspectiva que de fato você começou a fazer uma alimentação ayurvédica. Porque você não come para alimentar o seu corpo.